Olá a todos, bem-vindos ao canal. Noites de terror. Olá, o meu nome é Reginaldo, mas muitos me conhecem como Naldo. Esse fato no qual vou dividir com vocês aconteceu comigo. Não foi ninguém que me contou ou algo que eu ouvi por aí. É uma experiência pessoal vivida na década de 70, próximo ao município de Coatis, que fica próximo à divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Eu era motorista de táxi na época. Na época, eu tinha 20 e poucos anos, mas até hoje não esqueço daquela noite. Não é segredo para ninguém que o pessoal que vive nas estradas vê e ouve muita coisa nessas andanças da vida. Comigo, claro, não seria diferente. Já vi e ouvi muitas coisas, muitas histórias. Eu já tive a impressão de ver muitas coisas onde não existe. Talvez até pelo cansaço, mas sinceramente falando, eu nunca dei muita importância para essas coisas, até vivenciar uma tão de perto. Bom, eu moro em Resende e sou, ou melhor, era taxista. Hoje já sou aposentado. Então, era muito comum eu sempre fazer corridas ali naquele trecho Rio-Minas. Eu já levei todo tipo de passageiro no meu táxi. Freira, bêbados, prostitutas, enfim. Mas nada tão terrível e assustador igual aquele passageiro. Lembro que estava em uma época de recém-terminado o carnaval, a tal época de quaresma de que todas as pessoas falam. E como nessas épocas o fluxo de passageiros é bem maior, era comum eu estender até mais tarde para ganhar um extra. Pois bem, estava eu tarde da noite já, pensando em fazer umas 2, 3 corridas para fechar aquela noite, quando em um ponto de ônibus um passageiro fez sinal. Naquela época era muito difícil ter assaltos. Não era igual é hoje, que ninguém confia nem na própria sombra. Eu parei, ele entrou, pediu para ir para o lado de Minas Gerais e seguimos viagem. A viagem seguia tranquilamente, quando comecei a notar pelo retrovisor uma certa inquietação daquele passageiro. Ele ficava movimentando os dedos das mãos como se quisesse senti-los, da mesma forma que fazemos quando nossos dedos estão dormentes. Mas até aí, nada demais. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim. A viagem seguiu e logo notei novamente outra coisa curiosa. Ele estava abrindo os botões da blusa, se abanando com as mãos em um claro sinal de calor. Ele me perguntou se o ar estava ligado. Disse que sim, inclusive estava no máximo. Perguntei novamente se estava tudo bem. Ele novamente disse que sim e que logo tudo ficaria bem. Ele então pediu para eu encostar o carro no próximo posto para que ele pudesse ir ao banheiro. Eu disse que seria impossível. O próximo posto era um posto abandonado. Não teria banheiro ali. Ele disse que não teria problemas, que assim era até melhor, a não ser que eu preferia que ele passasse mal ali no meu carro. Pois bem, eu parei o carro e aquele passageiro abriu a porta e foi correndo para o banheiro que ficava na lateral do posto. E eu fiquei lá, 10, 15, 20 minutos e nada daquele rapaz voltar. Eu comecei a ficar preocupado. Vai que o rapaz passou mal, caiu, bateu a cabeça e estava desacordado, sei lá. Então, eu fui até lá e, para minha surpresa, ele não estava lá. Simplesmente tinha sumido. Daí eu pensei, vou esperar só mais alguns minutos. Se não aparecer, eu vou embora. E voltei para o carro. Quando cheguei perto da porta do carro, ouvi algo caindo. Parecia latas, vindo da outra lateral do posto. Quando olhei, não acreditei no que eu vi. Era um enorme cão, muito grande mesmo, com uma pelagem negra e cinza, um focinho comprido e orelhas pontudas, vindo lentamente, olhando fixamente em minha direção. Eu entrei no carro e confesso que no desespero não consegui ligar o carro. Eu estava imóvel, congelado pelo medo, pelo pavor que a figura imponente e aterrorizante daquela criatura passava. Ela veio até a porta do carro e me olhou nos olhos. O bicho era tão grande que em 4 patas era maior que a altura da porta.
Ela então foi lentamente dando a volta no carro, e nesse momento, não sei de onde tirei forças, eu liguei o carro e arranquei dali o mais rápido possível. Se aquilo já não fosse assustador o suficiente, ao olhar aquela coisa pelo retrovisor, eu vi aquele ser do inferno se levantar e se pôr de pé igual um homem, e correr atravessando a pista, sumindo na mata que beirava a pista do outro lado da rodovia. Eu fiquei por alguns minutos pensando naquele rapaz, preocupado, pois ele havia sumido, se eu voltava ou não para ver se ele estava escondido por ali. Mas com uma coisa daquele tamanho solta por ali, talvez ele nem estivesse mais vivo. Se ele sumiu, quem sabe a criatura não pegou ele. Hoje, depois de ver e ouvir tantas histórias de lobisomem, me pergunto se aquela besta não era, no final, aquele mesmo passageiro que pegou meu táxi naquela fatídica noite de quarta-feira de Quaresma. Esse é um mistério e uma dúvida que carrego comigo até hoje. Muita gente não acredita e até duvida do sobrenatural. Eu não. Não sei se aquilo era um lobisomem, mas um cão normal eu garanto que não era. Aquilo parece ter saído diretamente do inferno. Bom, essa foi a minha história. Muito obrigado a você pela oportunidade de poder contar a minha história e ao meu neto Lucas, que foi quem me enviou esse e-mail. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.